Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago esse vídeo falando sobre o vazio. Ou melhor, o sentimento do vazio. Sim, é meio aleatório, mas ok, é algo que eu queria falar sobre, então eu vou trazer esse vídeo. Bom, primeiramente, perdão que eu tô gripado ainda, desde o último vídeo. Eu tô meio gripado, então por favor releve a minha voz meio estranha. Mas vamos lá. Se a gente fala sobre o vazio, no sentido dos games, por exemplo, isso é muito variável e depende de pessoa por pessoa. Por exemplo, meu jogo favorito é Dark Souls 3. Claro, esse jogo é incrível, não vou entrar em detalhes. Mas depois que eu zerei ele, eu comecei o New Game 2, obviamente, o 3, o 4 e assim por diante, até o 7. Até porque depois do 7 só vai mudar o número de almas que eu vou ganhar e o resto continua a mesma coisa. Eu comecei a sentir o vazio depois disso, mas por quê? Porque tudo que eu tava percorrendo novamente, nada mais era novo. Aumentava apenas um pouco a dificuldade do jogo, mas não era novo pra mim. Até porque eu já tinha explorado pixel por pixel daquele mapa. Não era algo novo, por isso eu comecei a sentir esse vazio. Então no meu caso, foi porque o jogo só se repetia. Mas não se engane, mesmo ele se repetindo, eu tenho mais de 280 horas desse jogo, ok? É muita coisa. Não, mentira, eu tenho um pouco menos. Mas, enfim, beira as 250 por aí. Mas as outras pessoas podem sentir esse vazio assim que acaba a história principal de algum game. Ou está sozinho e não tem ninguém pra jogar em algum jogo online, tipo Rocket League ou algo do tipo. A gente pode sentir esse vazio também quando o jogo se passa por um mundo vasto e sem muito conteúdo, que não quer dizer necessariamente que o jogo é ruim. Como por exemplo, tem o Shadow of the Colossus, que é um jogo que eu não joguei, por isso eu não vou me aprofundar muito nele. Infelizmente eu não joguei, ok? Por que sem muito conteúdo? Eu falo isso porque você simplesmente cavalga em seu cavalo com o único objetivo de matar todos os colossos. No caso, não sei se é o objetivo principal, mas se eu não me engano, o objetivo principal é você matar todos os colossos, acho que tem 12 por aí, e tem que salvar alguém, se eu não me engano, enfim, tem que matar os 12 colossos. E você caminha por um mundo imenso, totalmente vasto de coisas. Você só vê vegetação, às vezes alguns passarinhos, monumentos, montanhas, e ainda assim você consegue se perguntar e procura a resposta de por que aquilo tá ali, ou por que aquilo lá é assim, por que não tem animal aqui. Mas esse ambiente totalmente calmo, vasto, sem agitação nenhuma, muda totalmente quando você encontra o colosso. Tem que achar fraqueza, matar ele e depois ir pro próximo. Isso muda totalmente. E isso faz do jogo incrível. E eu nunca joguei, eu apenas vi gameplays e já me encantou. Já é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar e tenho certeza que eu ia amar. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse sentimento não precisa ser necessariamente bom e nem ruim. Depende da situação, do jogo e também da pessoa. Por exemplo, a pessoa sente esse vazio quando acaba o jogo. Pra ela pode ser algo ruim, mas pra outra pode ser algo bom, até porque pode soar como um objetivo que ela quis alcançar. E falar em objetivo, agora, se a gente levar esse assunto pra vida real, infelizmente, essa coisa pode ficar mais complicada e pode ser coisa mais séria. Por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque se for algo sério demais, pode ser assunto psicológico e eu não posso opinar muito sobre isso, ou falar sobre isso. Mas enfim, você pode sentir isso depois de finalmente conquistar algo que sempre sonhou. Por exemplo, você sempre quis um PC gamer, vamos dizer assim, para poder jogar várias coisas, ou pelo menos o que não dava para jogar no celular. No seu celular que não rodava nada, exemplo. Mas depois que você tem ele, conquista ele e joga, seja por uma semana, 3 semanas, um mês, você uma hora ou outra vai perder a vontade de jogar. Bom, pelo menos na maioria dos casos. E você vai só ficar entrando no YouTube e vendo um videozinho que outro, mesmo tendo uma máquina do seu lado. E isso, querendo ou não, já aconteceu comigo. Experiência própria.
Então sim, posso falar disso, porque aconteceu. E você sente aquele vazio como se não tivesse nada pra fazer. Você sente simplesmente vazio e você não consegue explicar. Você também pode sentir o vazio da solidão. E nesse caso, na maioria das vezes, é algo mais no sentido ruim, ok? Depende da pessoa, é claro. Tem pessoas que gostam de ficar sozinha, por mais que não seja a coisa mais indicada por profissionais, mas ainda assim tem gente que prefere se sentir melhor, consegue se concentrar, ou enfim, fazer outras atividades longe de pessoas e da socialização. Enfim, eu não tinha um objetivo em específico com esse vídeo, apenas queria falar sobre o vazio, que me deixa intrigado o quão belo pode ser e o quão destrutivo também pode ser. Algo simples pode ser vazio, mas te deixar sempre confortável e cheio de emoções. Como eu disse, isso aconteceu comigo no Dark Souls 3. Junto com o vazio, logo depois ou logo antes vinha um monte de emoções. Nostalgia, porque às vezes eu ainda entrava no caso, sei lá, alguns meses depois que eu já fiz aquele New Game Set, eu entrava, jogava, matava alguns bosses e saía. Isso me trazia uma nostalgia e um sentimento ótimo de poder sentir aquilo de novo e me sentir relaxado jogando aquele game. Porque depois que eu peguei o jeito, pra mim aquilo lá era fácil, era como tirar doce de criança. E, enfim, eu acho que esse era o meu vídeo. Eu apenas queria falar sobre o vazio e compartilhar minha opinião aqui com vocês. Compartilhar esse breve comentário sobre o vazio. E espero que tenham gostado e obrigado por me ouvirem até aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau.